Então, assim, é muito perigoso, evidentemente, que surja uma agência estatal para fiscalizar se as plataformas estão removendo aqueles conteúdos possivelmente inconvenientes para essas autoridades. Nós vamos perdendo vocabulário, perdendo capacidade de refletir sobre a realidade, porque os nossos divinos ministros determinam o que pode ser dito, como pode ser dito, não só no espaço público, mas especialmente no espaço privado. Até agora, de todas as análises que vimos sobre a regulação das redes, a do antagonista foi uma das mais precisas e esclarecedoras. Em poucos minutos de vídeo, vemos o que já aconteceu, mesmo sem regulação, o que está acontecendo atualmente e o que provavelmente virá a acontecer. Quem posta sobre política terá dificuldades enormes. Hoje já existe, mas elas aumentarão e muito, e o que nos restará será apenas tecer elogios a determinadas pessoas e instituições. Não houve comoção social, as pessoas não estão entendendo bem o que está em jogo, e isto foi determinante para as decisões proferidas no julgamento, que finalmente atingiu sua intenção, a regulação das redes. Nos cabe agora apenas esperar e nos preparar para quando formos postar algo que não agrade A ou B. Vamos acompanhar. Vamos em frente. O assunto agora é o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização de redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários, mesmo sem terem recebido antes uma ordem judicial para retirar publicações consideradas irregulares. O placar está em 5-1 pela responsabilização das redes. Os últimos votos foram dados pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os dois ministros se posicionaram no mesmo sentido que Luiz Fux, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso pela responsabilização das chamadas Big Techs. Porém, há divergências sobre como isso deve ser feito. O único voto contra a responsabilização das Big Techs foi o de André Mendonça, que a gente elogiou aqui pontualmente, por causa das declarações dele. Aliás, quero registrar, antes que eu me esqueça, que ele falou ali da liberdade de se desconfiar das instituições. É claro que quando se desconfia das instituições, se pode desconfiar também dos seus integrantes. Porque houve condenação outro dia no STJ, de uma revista e de dois jornalistas que ousaram fazer uma reportagem incômoda para o ministro Gilmar Mendes, que acabou movendo a ação. Perdeu em primeira e segunda instância, mas recorreu ao STJ, e aí 4 ministros que participaram do Gilmar Palusa, daquele fórum de Lisboa, promovido pelo Gilmar Mendes, eles deram votos contra a revista, contra os jornalistas. E o relator, o Ricardo Vilas Boas Cueva, ele alegou que houve um excesso de ironia na reportagem original. Escrevi a respeito em todos os detalhes em oantagonista.com.br. No entanto, a própria declaração do André Mendonça nesse julgamento das Big Techs mostra que desconfiar e, claro, eventualmente ironizar autoridades públicas é algo são atitudes absolutamente legítimas que não deveriam estar rendendo condenação a pagamento de indenização em R$150 mil. Fora o caso do Rubens Valente, anterior a esse, em que houve condenação a pagamento de R$310 mil. Mas, assim, há um ponto de preocupação sobre o qual as plataformas vêm se manifestando nos últimos anos, que se elas poderão ser responsabilizadas por conteúdos publicados pelos usuários, então elas, para evitarem a responsabilização judicial, para evitar que elas sejam punidas, que elas tenham que pagar multas, elas vão, de antemão, por precaução, fazer mais censuras. Quer dizer, elas vão precisar remover conteúdos para além da conta. Quer dizer, o que um juiz, um colegiado de um tribunal, eles fazem basicamente? Eles interpretam a legislação, pelo menos deveriam fazer isso, para ver se os elementos de um caso específico, de uma situação particular, se aplicam àquele dispositivo legal, se aquele dispositivo legal se aplica àquela situação particular. Quando você cobra que as Big Techs, que as plataformas, as redes sociais façam esse juízo próprio, elas só podem fazer assim uma imaginação daquilo que um juiz, um colegiado daquele país em que elas estão atuando poderia pensar a respeito desses conteúdos. Porque isso tem algum elemento interpretativo, para não dizer subjetivo. Então a rede social vai ter que sair interpretando um monte de conteúdos para além daqueles que ela já remove por regras que, vamos dizer assim, pegam
aquele conteúdo mais escancarado, criminoso, elas vão ter que aumentar, vamos dizer assim, essa dimensão da censura dentro da plataforma. Porque elas vão pensar, peraí, esse conteúdo, olha, eu não considero criminoso, mas tem juiz que pode interpretar como criminoso. Então, se depois chegar nele, ele vai dizer que eu deveria ter tirado antes, então preciso tirar agora. Então, quer dizer, você diminui a margem de liberdade dentro da plataforma. Isso era uma das discussões iniciais, tá? Pode ser que no decorrer desse julgamento o foco ali mude, mas vamos aguardar o acórdão. Agora, já fazemos de antemão essa crítica, porque as plataformas vão ser responsabilizadas por não terem feito um trabalho que cabe justamente ao Poder Judiciário. Diga, Duda, queria acrescentar. E tem uma frase ali do Flávio Dino também que ele fala, sem responsabilidade a gente cai na tirania ou na barbárie, é uma coisa assim. Também tu tá completamente equivocado, né? Porque primeiro que a gente, hoje nas redes sociais, tem responsabilidade, né? Você não pode publicar o que bem entender nas redes sociais. As leis que valem no mundo real, valem também dentro do mundo digital, né? E outra, a gente não está vivendo uma tirania nas redes sociais, uma barbárie, não tem nada disso. Tem lei funcionando, sim. Muito bem, Denis, quer acrescentar algo? Fica à vontade. Eu gostaria sim, já está acontecendo. Né? Já alguns dos conteúdos, por exemplo, que eu produzo nas redes sociais, quando fazem explícita referência a alguma figura do Estado, especialmente no interior do STF, esses conteúdos não são aceitos. Eles já são removidos a prioristicamente. Então, esse tipo de ação deletéria do Supremo vai criando aquilo que você chama de pré-crime. Né? Você já é criminoso a priorístico. Então, antes de publicar, antes de dar o ok, você já contaminou a sua ação por algo anti-estatal e, portanto, a propriedade privada deve ser um braço do Estado. Se a propriedade privada deve ser um braço do Estado, o nosso vocabulário vai diminuindo. É a nova língua de 1984 do George Orwell acontecendo diante de nós. Nós vamos perdendo vocabulário, perdendo capacidade de refletir sobre a realidade, porque os nossos divinos ministros determinam o que pode ser dito, como pode ser dito, não só no espaço público, mas especialmente no espaço privado, que passa a ser cooptado. Típico de Stalin. Stalin fez isso muito bem, e depois vem falar de tirania, né? Típico de União Soviética, fazendo isso, que é essa expropriação da propriedade privada e o avanço público sobre elas. Último elemento a respeito dessa pauta do julgamento das Big Techs no Supremo Tribunal Federal, que a gente nunca pode deixar de citar, que é o seguinte: as redes sociais incomodam justamente porque elas não são controladas pelas autoridades que têm muito poder, por políticos, por governos. Então, os próprios ministros do STF têm uma série de aliados em emissoras de TV, de rádio, no comando das redações, no comando, muitas vezes, das empresas. Assim como vários governantes, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, têm uma série de aliados. E esses aliados, obviamente, evitam dar informações incômodas, inconvenientes, evitam, estou sendo até generoso, para não dizer impedem, a respeito dessas autoridades. Os governos, eles injetam verba de publicidade, principalmente o governo federal, onde há mais dinheiro, mas governos estaduais e municipais também, em veículos de comunicação, em troca de cobertura positiva, porque o próprio empresário sabe que se fizer uma cobertura positiva vai ganhar mais dinheiro, se não fizer vai deixar de ganhar aquele dinheiro público que é injetado ali no seu veículo, que ajuda a pagar as contas, inclusive, ou, claro, rende maiores lucros para ele. Então as redes sociais, elas ficam fora dessa capacidade de patrulha de muita gente. Daí que haja uma série de iniciativas para tentar, de alguma maneira, exercer esse tipo de contenção. Então, assim, é muito perigoso, evidentemente, que surja uma agência estatal para fiscalizar se as plataformas estão removendo aqueles conteúdos possivelmente inconvenientes para essas autoridades. Exatamente como fazem, não digo remover, mas nem sequer dar certas emissoras de TV e de rádio, inclusive portais e jornais e revistas.